primeiro ano, como vocês estão? A professora Marcela aqui, voltando para fazer a correção da segunda semana da disciplina de História relativa ao PET 3, tá? Gente, esse assunto é muito interessante, tem a ver com o movimento da Inconfidência Mineira aqui no Brasil, e que marcou muito a história do Brasil. E o PET foi bem generoso com vocês. Para quem leu o PET, os textos, resolve as questões todas, ok? Então vamos lá. Para quem não conhece o canal, deixa um like aí ou se inscreva, deixe suas sugestões e comentários, ok? Para que nós possamos melhorar a cada dia mais, beleza? Então vamos lá. Primeiro ano, ó, Inconfidência Mineira. Aí, ó, tá até se mexendo aí, eu espero que não, tá? A Inconfidência Mineira tem esse robozinho aí. Bem, gente, Inconfidência, o que quer dizer? O PET mostra isso, inconfidência alta, né? Abuso de confiança, revelação de segredo, né? Uma inconfidência, indiscrição, quebra de sigilo, vazamento de informação sigilosa, porque a Inconfidência Mineira, ela foi traída, houve um traidor ali dentro. Então, essa palavra tem também, às vezes, o pessoal fala conjuração mineira, mas nesse sentido aí, vazamento de informação sigilosa foi devido ela, um dos componentes dela ter dado com a língua nos dentes lá para a coroa de Portugal, beleza? Confidência Mineira ou Conjuração Mineira, né? Foi como ficou conhecida a revolta de caráter separatista. Separatista é uma revolta que pretende se separar do Brasil, uma ideia de separação, e nesse caso aí da Inconfidência Mineira, tinha muito a ver com a necessidade de separar o Brasil de Portugal, da colônia de Portugal, ok? Que estava sendo organizada na capitania das Minas Gerais no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite, por uma elite, então vocês fiquem atentos, não é uma camada pobre, né, da sociedade, proprietários de terras, intelectuais, escritores, tá, advogados, tá, padres, e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Portanto, ela foi um movimento, mas não chegou de fato, né, às vias de fato, tá? E o Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta, o conhecido, um grande herói nacional, né? Proclamado depois na proclamação da República, ele é trazido como um herói nacional pela República da Espada, né? Pela implantação da República Brasileira. Então vamos lá, gente. Imagens, trazem essas duas imagens aqui. Esse, portanto, é Tiradentes, né? Aqui, então a reunião, tá vendo? Sempre reuniões aqui. A Inconfidência Mineira, vocês podem ver que ali é uma camada, né? Da população assim um pouco mais abastada. Aqui também podemos ver, mas tem padres, né? Tem pessoas mais humildes aqui também. Então, mostra essas duas imagens aí para vocês. Então, vamos, gente. O PET traz esse texto em Inconfidência Mineira. Vamos ler para a gente chegar às respostas. Então, que tá tudo aqui no PET. A Confidência Mineira ou Conjuração Mineira foi uma tentativa de revolta abortada, né? Pelo governo em 1789, portanto, no ano da Revolução Francesa, as ideias iluministas, liberais, de liberdade estavam fervilhando, e como esses que participavam da Confidência Mineira eram intelectuais, liam muito, então eles estavam aqui. Essas ideias estavam fervilhando na cabeça dos inconfidentes, né? Ela aconteceu em pleno ciclo do ouro aqui em Minas Gerais, então capitania, né, de Minas Gerais no Brasil, contra, entre outros motivos, a execução da derrama e o domínio de português, né? Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil, significou a luta do povo brasileiro pela liberdade, contra a opressão desse governo português no período colonial, né, que já vinha sofrendo desde o período lá de 1500. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal, né, e sofria com os abusos políticos, com a cobrança de altas taxas
e impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. No ano de 1785, por exemplo, Portugal decretou uma lei que proibiu o funcionamento de indústrias fabris no território brasileiro. E aí, como é que ia fazer? Como é que o pessoal ia desenvolver, né, a sua indústria? E a questão que nós conversamos antes das reformas pombalinas, né, Marquês de Pombal, que foi o primeiro-ministro do Brasil que instituiu essa derrama aí, fazendo um controle fiscal e um controle nessa colônia, devido ao Portugal achar que estava havendo contrabando de ouro aqui em Minas Gerais, tá? Então vamos lá, gente. Causas. Neste período era grande a extração de ouro, lógico, né? Principalmente na região de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar esse tal do quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado acabava nos cofres de quem? De Portugal, gente. Aqueles que eram pegos com ouro ilegal, tipo um contrabando, sem pagamento de imposto assim, sofria duras penas, podendo até ser degradado, né? Enviado à forca para o território, à força, né? Aqui tá faltando uma cedilha, tá? Enviado à força para o território africano. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas, lógico. Você vai explorando, uma hora acaba, né, gente? Aí, mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam as cobranças. Então, o negócio estava acabando e o imposto estava rolando solto, né? Nessa época, Portugal criou a derrama. Olha o Marquês de Pombal aí. Esta funcionava da seguinte forma: cada região da exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas, portanto, 1.500 quilos por ano para a metrópole. Gente, é cada região de exploração. Tá? Tem muito ouro nosso também na Inglaterra, tá? Porque a Inglaterra, ó, sempre foi... A Inglaterra pegou muito ouro do Brasil. Quando a região não conseguia cumprir essas exigências, os soldados da coroa entravam nas casas dessas famílias para retirarem os pertences até completar o valor devido. Então, se o cara tinha já uma situação abastada e tal, o cara chegava lá, pegava tudo, às vezes pegava a casa do cara, pegava tudo, se você não pagasse imposto, né? Todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação, né, muito grande no povo e principalmente nos fazendeiros, né, e donos de minas que queriam pagar menos impostos, que era a elite também, né? Então, a Inconfidência Mineira foi um movimento de elite, da insatisfação dessa elite, que esses fazendeiros eram o quê? E donos de minas, eles tinham dinheiro, tá? E eles queriam ter mais participação na vida política, seriam os tão famosos burgueses, né, gente? Da Revolução Francesa, né? As revoluções liberais. Vida política do país, né? Queriam participar. Alguns membros da elite brasileira, que seriam intelectuais, fazendeiros, aí, ó, militares e donos de minas, influenciados pelas ideias de liberdade lá da Revolução Francesa, que vinham do iluminismo europeu, eles começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema, a conquista da independência do Brasil. Ô, gente, vocês me desculpam aí, é a minha cachorrinha aqui, a Jade, que tá latindo aqui. Ela é muito velhinha, então ela já tá ceguinha. Os Inconfidentes, grupo liderado... Deixa eu só pegar ela aqui, né, no colo, gente. Desculpa aí. É improvisado o estúdio aqui. Aqui, vê se parece a minha Jade aí, ó. Os Inconfidentes, liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes, era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, o dono de mina Inácio de Alvarenga, o padre Rolim, entre outros representantes da elite. Vocês têm que lembrar que Confidência Mineira, elite, tá? A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva de Portugal e implantar o sistema de governo republicano, né? As ideias liberais em nosso país. Aí
desse jugo da metrópole portuguesa. Sobre a questão da escravidão também, o grupo não possuía uma posição definida. Então, essa era a questão da Inconfidência Mineira. Eles queriam essa liberdade, igualdade e tal, mas eles possuíam escravos. E nesse ponto eles não tocavam. Então, eles queriam uma mudança, mas nessa questão de escravo, ficava quieto. Eles queriam continuar mantendo seus escravos, entendeu? Então, esses inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil, tá? Ela seria composta por um triângulo vermelho num fundo branco, com a inscrição em latim Libertas quaeseratamen, que seria liberdade ainda que tardia, lema que vem lá da Revolução Francesa e que faz parte hoje da bandeira de Minas Gerais, né, gente? E aquele triângulo vermelho na frente, tá? E com essa frase em latim, tá? Primeiramente, quando estava lá na Inconfidência Mineira, houve a confecção de uma bandeira com a ideia de Tiradentes, só que esse triângulo era verde, tá? E tinha essa frase também. Mas acabou depois se tornando vermelha e ficando o Estado adotando até hoje, né? Gente, consequência, a Inconfidência Mineira transformou-se em um símbolo máximo de resistência para os mineiros, a exemplo da Guerra dos Farrapos para os gaúchos e da Revolução Constitucionalista de 32, já na época de Getúlio Vargas, para os paulistas, tá? E queriam acabar com aquele sistema que reinava na República, naquele momento da República, tá? A bandeira idealizada pelos Inconfidentes foi adotada, como falei, pelo Estado de Minas Gerais. Atividade, gente, então ele vai pedir para ler esse texto aqui, ó. No final do século XVIII, o Brasil, que ainda era colônia de Portugal, sofria com os exageros políticos e com as altas taxas de impostos. Isso ficou claro para vocês, né, gente? Era um período de grande extração de ouro, principalmente na capitania de Minas Gerais. De todo o ouro encontrado, devia-se pagar a quinta parte, ou seja, Marcela, 20%, né? De tudo que era extraído e ia para as mãos dos portugueses. Aqueles que não pagavam imposto eram descobertos, sofriam duras punições, podendo até ser transportados à força para a África. Com a grande extração, o ouro começou a diminuir nas minas, entretanto, as taxas de imposto não diminuíram, tá? Na realidade, esse texto, o PET repete, tá? Então, nós já lemos ele anteriormente, tá? Então, lendo aí, o governo de Portugal criou, então, uma lei chamada derrama. Então, tá. Quando a meta não era atendida, os soldados entraram na casa do pessoal para pegar os pertences deles e tal. Então, igualmente, o Alvará de 1785 piorou a situação, pois esse decretava o fechamento de manufaturas locais, que seria a questão fabril, forçando o povo a consumir somente produtos importados e de altos preços, né? Comprando de Portugal, tá? Todas essas ações provocaram alta insatisfação na população e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas que queriam pagar menos impostos e participar mais ativamente da política do Brasil, né? Aí falamos também, né, alguns intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, considerados a elite brasileira sob a influência das ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, acabar com o monopólio comercial português, liberar e favorecer, né, a implantação das manufaturas, né, obter a independência do Brasil. Então aqui, ó, já está a resposta de uma. Eu coloquei um pouquinho diferente, mas não tem problema, vocês podem vir aqui e pegar essa resposta aqui. Pergunta, gente, cite as causas da Inconfidência Mineira. Gente, principalmente a derrama. Então, criou a derrama, os altos impostos, né? A derrama foi o pior, né? Porque ela funcionava da seguinte forma: cada região de exploração deveria pagar 100 arrobas de ouro por ano para a metrópole. Quando a região não conseguia cumprir essas exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences até completar o valor devido. Portanto, as causas, né, derrama, né, está aqui. Alguns membros influenciados, ideias iluministas, influenciados por ideias iluministas de liberdade,
e que eles queriam conquistar a independência do Brasil, né? Então, causas: a cobrança de altos impostos, insatisfação dos fazendeiros com a cobrança desses impostos e essas ações assim desmedidas dos soldados portugueses, né? De entrar na casa deles, roubarem, pegarem, né? Confiscar, que a gente fala isso, né? E eles queriam que conquistar a independência do Brasil com os ideais de liberdade, de revolução, tá? De liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então vamos lá, o que foi a derrama, gente? No texto, aí eu peguei uma pergunta diferente aí, vocês podem copiar do texto, ou essa. No Brasil colônia, a derrama era um dispositivo fiscal, né, de imposto aplicado no estado de Minas Gerais a partir de 1751, a fim de segurar o piso de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto. Quinto era a retenção de 20% do ouro em pó ou folhetas ou pepitas, que eram direcionadas diretamente à coroa. Portanto, a derrama era um imposto, né? Imposto, gente, é uma coisa imposta, né? Então, dessas 100 arrobas aí, que equivalem a 1.500, né? De cada região, de cada mina, 1.500 quilos por ano para a coroa portuguesa. Quem não fizesse isso, uma medida de Marquês de Pombal, estava ferrado, iria ser degradado lá para a África, tá? Lá para as colônias portuguesas na África. Gente, objetivos da Inconfidência Mineira são esses daqui, que eu marquei aqui, ó, no final do texto: acabar com o monopólio comercial português, liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil, né? E obter a independência do Brasil em relação a Portugal. Isso pode ser a resposta. E romper com Portugal, adotar um regime republicano, caso vocês queiram isso, para não sair do texto PET. A capital seria São João del Rei. Criar indústrias, né? Manufaturas, fabris e tal. Fundar uma universidade em Vila Rica. Então, trazer o conhecimento, a intelectualidade, uma faculdade que já existia em Portugal desde 1300, já existia a faculdade, Universidade de Coimbra e tal. Eles queriam implantar também, que seria um centro de estudos, né? Para que as pessoas pudessem se aprimorar nos estudos também. E eles estavam altamente influenciados pelas ideias dos grandes intelectuais franceses e ingleses aí, que revolucionaram a história do liberalismo, né? E trazendo essas novas ideias de república, tá? E de quebra do absolutismo, tá? Então é isso, gente. Não desista em dias ruins. Lute pelos seus sonhos. Eu espero que vocês fiquem bem. Quem chegou até o final, dê um like se gostou. Se inscreva se puder. Como te falei para vocês, esse PET aí tá todas as respostas no texto. Não tem como fugir. Se você ler o texto, você faz esse PET essa semana aí tranquilamente, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem. A semana que vem, eu aqui na minha correria de tantas coisas, né? De turmas e para fazer, e é uma loucura que tá a minha vida aí nesse estudo online. Ô, gente, um grande beijo, primeiro ano, fiquem em paz, bons estudos!